Hoje nós vamos falar de direito empresarial, das medidas emergenciais, das MPs trabalhistas e também do comitê de crise. Ei, meu amigo, boa tarde. Tudo bem, Rose? Boa tarde pessoal aí que nos assiste, né? Já entrando bastante gente aí, né? Pois é, eu estou muito feliz com, mais do que coincidência do nosso encontro, né, Júlio? É afinidade, né? É um grau de afinidade, uma irmandade que a gente tem, assim, para a vida inteira. Você, na sua atuação em direito do trabalho, que tem notório saber jurídico e através da sua plataforma Descomplicando o Direito do Trabalho tem ajudado, né, aqueles que militam na área trabalhista e tantos empresários que estão nesse momento de pandemia, isolamento social, inclusive alguns não conseguem nem realizar alguma atividade remota, está ali com as suas atividades 100% paralisadas, então essas medidas emergenciais e acabam sendo protetivas, impulsionadas pelo governo federal, elas são muito emergentes. E na nossa área jurídica também vem um entendimento divergente, então eu vou ouvir de você a sua percepção, o que você tem observado aí nesses bastidores e na sua atuação profissional também como advogado especializado nessa área trabalhista. Para aqueles que ainda não me conhecem, meu nome é Rose Giacomin e nós impulsionamos esse programa Business Talks com a máxima de reunir pessoas com notório saber jurídico, pessoas que têm muita especialidade na temática, para estimular vocês nos estudos, aqueles que estão ainda na graduação, aqueles que estão na fase de carreira, de concurso, ou mesmo estudando para a OAB, e aqueles que estão realmente sentindo na pele esse momento de pandemia, de isolamento social. Então, é fato notório para todos nós que nós temos uma crise, né, uma ferida que está sangrando muito, e para os empreendedores, que é justamente esse setor jurídico e produtivo, né, Júlio, interessa muito para a gente. Eles têm sofrido aí muito nessa fase, tanto de transição como em fases de incertezas. Não sei se você sente, meu amigo, que de um dia para o outro há uma desconstrução muito grande de tudo que a gente achava que sabia, né? Sem dúvida, Rose. Primeiro, né, boa tarde a todos aí que estão nos assistindo, especialmente, né, você, Rose. Te agradecer inicialmente pelo convite para fazer parte desse projeto tão bacana, em que todos nós aí que estamos envolvidos acreditamos muito, né, o Business Talks, que é justamente para trazer para a advocacia, para os empresários, aqueles conteúdos, né, que muitas vezes passa despercebido, ou passa assim ao largo e não pode passar, né? A gente sabe que não pode passar, então essa parte da consultoria cada dia tem maior relevância. Também agradecer aí, né, aos demais parceiros, o Notório Jurídico, né, todo mundo que está nos apoiando aí, a AMAT, né, Associação Mineira de Advogados Trabalhistas, todos os demais que nos apoiam, né, convido a todos aí a visitar o nosso perfil também lá no Instagram, do Business Talks. E, Rose, só iniciando aqui falando rapidinho desse meu projeto que você bem colocou aí, que é o meu canal no YouTube, né, o Descomplicando o Direito do Trabalho. Como o próprio nome diz, é para tentar descomplicar algo que para muitos parece um monstro, uma coisa muito difícil, uma coisa muito inusitada. E nesses tempos, né, de pandemia, realmente isso dá bem complexo, e aí a gente está tentando descomplicar. Então fica também o convite para quem quiser fazer inscrição lá no meu canal, ou me seguir aqui pelo meu Instagram, né, no Bahia.Julio, Bahia sem H, eu estou à disposição. E estou aí às ordens para a gente bater um papo aí sobre essas mudanças do direito do trabalho, né, Rose? Que não são poucas. Não são poucas. Fala um pouquinho para a gente qual está sendo a sensibilidade ou aplicabilidade. Vamos iniciar primeiro com a visão geral da MP 927, meu amigo. Vamos lá, Rose. Vou falar aqui as minhas impressões, não só como professor, mas também como advogado atuante, né, na área trabalhista, que vem, entre aspas, aí, sofrendo bastante com essas mudanças legislativas. A MP 927 ela foi editada nesse contexto da pandemia, justamente para tentar harmonizar algumas situações que envolvem patrão e empregado, né, para que seja possível a manutenção desses empregos e da renda, né, desses trabalhadores. E também
né, para que seja possível a manutenção das atividades empresariais. Então a MP 927 ela já traz um rol bem interessante de medidas que podem ser adotadas. Dentre eles, eu destaco aqui a possibilidade do teletrabalho, que já é uma previsão na CLT, mas ela é mais flexível, né, na medida provisória 927. Tem a possibilidade de banco de horas para até 18 meses da compensação, e já fica a primeira dica aqui da nossa live, que às vezes passa despercebido, que esses 18 meses, Rose, não são contados a partir de agora. Por exemplo, de o dia de hoje que o trabalhador não trabalha, né, que a gente chama também de banco de hora negativo. O prazo de 18 meses para compensação, ele só vai se iniciar no fim do período de pandemia, que a princípio, pelo decreto legislativo, é dia 31 de dezembro. Então, até o fim do ano, se isso, né, esperamos que resolva antes, mas só quando houver a revogação desse nosso estado de calamidade, é que iniciará esse prazo de 18 meses. Então, nós temos essa segunda, né, ferramenta aí que pode ser utilizada. Temos também a antecipação de feriados, que aí ela é mais simples, mais fácil de ser entendida, né? Você simplesmente antecipa os feriados e a pessoa depois lá na frente trabalha nesse feriado. Tem também a antecipação de férias, né? A antecipação de férias de férias individuais, inclusive para aqueles que não têm o primeiro período aquisitivo completo. Então, se eu entrei, por exemplo, na empresa agora, tenho 3 meses de casa, eu posso ter o contrato suspenso? Sim. Perdão, ter antecipação de férias? Sim. Ah, mas você não tem o primeiro período aquisitivo completo. Não tem problema. Eu fico, entre aspas, devendo essas férias para o empregador. Até faço um parênteses aqui, que a medida provisória 927, aí fica como uma segunda dica já, ela prevê indefinidamente a antecipação de férias, ou seja, para vários períodos aquisitivos. Isso não me parece que pode ser feito com segurança jurídica, né? Já discutimos isso em outras lives, com outros colegas aqui da área, e a recomendação que a gente faz é para antecipar apenas um dos períodos, né? Para que não haja, haja uma violação à natureza jurídica do Instituto das Férias. Porque imagina eu com 3 meses de casa devendo 3 anos de férias. Pois então, não tem razoabilidade. Não ficar ininterrupto, né? Porque ali precisa desse momento de descanso, né? Exatamente. Júlio, outro questionamento que eu estou vendo muito também que está acontecendo em relação aos benefícios. Porque vem os benefícios também agregado ali naquele valor mensal, né? E até onde pode suspender esses benefícios, como por exemplo, o vale-refeição ou transporte e alimentação. Como que fica essa questão para aqueles que estão atuando em home office? Isso, essa é uma outra polêmica cotidiana aqui. Como a pessoa está trabalhando, ainda que no regime de home office, via de regra, os benefícios têm que ser mantidos. E eu já também ressalto aqui que o vale-transporte, né, não é benefício. Ele é dever legal do empregador de conceder esse vale para o deslocamento casa-trabalho-casa desse funcionário. Então, se há o teletrabalho, não há esse deslocamento, ele não precisa conceder o vale durante aquele período e, obviamente, ele também não pode realizar o desconto que é autorizado por lei na ordem de 6% no contra-cheque do trabalhador. Agora, os demais benefícios, nós vamos ter que analisar a forma pela qual ele é concedido, Rose. Se for por mera liberalidade, ele aderiu ao contrato de trabalho. Então, se eu tenho um vale alimentação que eu concedo por liberalidade, eu, empregador, ele vai ter que ser mantido. A única hipótese é se houver alguma ressalva em convenção coletiva, no sentido de que um trabalhador em home office, em teletrabalho, não tem direito a esse benefício. Então, isso é muito raro, eu desconheço, mas eu não posso deixar de mencionar porque é uma possibilidade jurídica. Então, a princípio, a gente tem a manutenção de todos os benefícios. E aí, quando a gente aqui mais à frente, tratar da suspensão do contrato de trabalho prevista na MP 936. Para aqueles que optaram em dar continuidade para o trabalho home office, eu acho que nós nunca tivemos tão conectados de forma digital, né? Então, talvez esse trabalhador também não tenha uma internet, ou dependendo da velocidade, ou até mesmo se ele precisa usar o telefone. Como que fica essa contrapartida? O que você tem observado entre empregado e empregador que optaram em gerar continuidade?
O que a gente está pregando muito, e há tempos, mas notadamente nesse momento especial que a gente está vivendo, Rose, é o diálogo. Tem que haver um diálogo entre patrão e empregado, desprovido de qualquer, né, vamos dizer, pé atrás. Porque ambos estão ali, talvez a gente vai chegar na MP 936, mas até com a intervenção no Estado nela, imbuídos de um bem comum, que é a manutenção da atividade empresarial e a manutenção do emprego. Então, nesse espírito, é óbvio, né, que é dever do empregador fornecer os meios de trabalho para aquele trabalhador. E eu tive até um caso muito interessante na minha advocacia, que foi uma empresa de call center, porque durante certo período ela não pôde exercer as atividades na localidade em que ela se encontrava, por um decreto municipal. E qual foi a solução num primeiro momento? Levar esses trabalhadores para um home office. E qual que era a dificuldade que ele tinha? Primeiro, de linha telefônica até tinha, mas de banda larga de internet. Então, ele teve que apurar com aqueles trabalhadores o que era possível, né, os que tinham, ou ajudá-lo financeiramente, que aí é um dever dele também, isso deve ser ajustado por escrito, ou reembolsá-lo esses custos com a internet, né, e aí ele conseguiu manter parcialmente a operação dele. Então ele separou aquilo que era possível de ser feito em home office, em teletrabalho, e aquilo que não era possível, e aí ele concedeu as outras modalidades aí previstas na 927, especialmente banco de horas e antecipação de férias. Então, via de regra, só para ficar clara aqui minha resposta, o empregador tem que arcar com eventuais custos, ainda que seja de forma de reembolso. Olha, então vou te reembolsar aqui R$50 por mês pelo seu custo com internet, energia elétrica. É algo absolutamente razoável. E aí, como eu disse, diálogo, conversa, se possível põe no papel essa ajuda de custo para não ter problema. Aproveitando o seu insight em relação à MP 936, ela veio como uns bons ventos, né? Mas ela trouxe também muita discussão quando nós tratamos de redução de carga horária, de suspensão, se ia antecipar o seguro-desemprego, como que ia ficar esse cenário? Eu queria ver o seu parecer, na prática, se está sendo bem utilizado e bem aceito. Rose, de fato essas duas inovações legislativas aí, eu estava até conversando com um colega hoje, nos fez revisitar toda a lógica, toda a legislação trabalhista, né? Por quê? Porque existem algumas disposições que podem parecer que caminham para um lado e caminham para o outro. Eu chego aqui, né, a gente vai ter um tempinho, eu falo aqui até da situação do aposentado, que é uma dica também interessante para quem está nos ouvindo. Então, o que aconteceu? A medida provisória 936, ela surgiu num contexto, Rose, em que o artigo 18 da medida provisória 927, ele foi revogado. Esse artigo 18, eu não sei se vocês se lembram, ele previa a hipótese de suspensão do contrato de trabalho por 4 meses, sem o trabalhador receber nada. O que era, obviamente, um absurdo. Né? E no dia seguinte, a edição dessa medida provisória, já veio outra revogando o artigo 18. Então, a 936 veio justamente para complementar as disposições emergenciais, que é assim que tem sido chamada, para a manutenção do emprego e da renda e também das atividades empresariais. Então, essa medida provisória, que a gente tem, como a gente tem dito, ela está lastreada num tripé, que é empregado, empregador e Estado. Isso que é muito importante, tem que ficar claro para todos. Por que eu digo Estado? Porque talvez pela primeira vez na história, eu não tenho conhecimento, alguns colegas com os quais eu já debati esse assunto também, a gente não viu até hoje o Estado, né, intervindo como está intervindo nessa relação, inclusive pagando o chamado benefício emergencial, né, para manutenção do emprego e renda, que a gente apelidou de BEPER, mas que veio a portaria de sexta-feira e chamou de BEM. Mas enfim, esse benefício emergencial, então, ele é uma contrapartida que o Estado fornece para os trabalhadores quando eles têm a suspensão do contrato de trabalho ou quando há a redução de jornada e redução de cargo, de salário de maneira proporcional. E aí, Rose, para eu não me alongar muito e a gente ir mais aos pontos, eu só tenho que deixar claro o seguinte, de acordo com faixas salariais, que aí eu posso mencionar depois, é possível a celebração desses acordos de maneira individual. Então, o que tem que ficar claro para todo mundo é que tem que haver um acordo. E aí eu insisto na questão do diálogo. Porque se for algo imposto pelo empregador, e o trabalhador não concordar com aquilo, for coagido, ameaçado a assinar um acordo de redução de jornada e salário ou um acordo de suspensão do contrato, lá na frente nós vamos ter um problema jurídico muito sério, né, que você bem sabe aí que é o vício do consentimento. Então esse acordo vai ser nulo de pleno direito.
e aí nós vamos ter como consequência, né, o pagamento de salários para esse trabalhador e tudo mais. Então, esse é o primeiro ponto, é um acordo. E aí, a grande dúvida que existia dizia respeito à constitucionalidade desse acordo individual. Na medida em que o artigo 7º, inciso 6 da nossa Constituição, prevê de maneira muito explícita que a redução de salário só pode ocorrer por negociação coletiva, ou seja, com a participação do sindicato. No entanto, o Supremo Tribunal Federal, há 10 dias atrás, decidiu, né, pela constitucionalidade, ainda que em sede cautelar, dessa previsão da medida provisória, trazendo uma segurança jurídica, e o fundamento básico é justamente esse momento emergencial que a gente vive, né? Então, neste momento excepcional, essa exigência da Constituição está sendo relativizada diante da necessidade de decisões ágeis que precisam ser tomadas e diante desse tripé que eu estou mencionando, que é a participação do Estado. Que foi, assim, fantástico, inesperado, mas fantástico e é essencial, porque se o agente econômico ele deixa de existir, também aumenta-se o índice, assim, exorbitante em relação ao desemprego no nosso país, que já é preocupante, né? Já é preocupante. E tem uma outra MP também, Júlio, que é a 944, que ela traz essas linhas de crédito. O que a gente tem observado na prática empresarial é que não tem tanta facilidade assim, até porque a instituição financeira ela precisa de algumas garantias para liberar esse crédito. Como que você tem atuado e como que está a percepção, na sua visão, em relação à MP 944? Rose, de fato, há essa previsão. Eu conversei com alguns clientes sobre ela, principalmente aqueles que tiveram atividade paralisada integralmente, né? Mas, sinceramente, não conheço ninguém ainda que tenha conseguido acesso a esse crédito. E eu vi que havia eu senti deles. Não posso falar com toda a propriedade, porque não fui eu quem, né? Fui até os bancos, etc. Mas me relataram quem teve uma primeira intenção da dificuldade de acesso ao crédito e da dificuldade de aprovação e também de taxas, né, do chamado spread aí, que era cobrado pelas instituições. Então eu não conheço ainda quem aderiu a esse programa. E do ponto de vista trabalhista, ele traz também uma importante reflexão, que é uma possível estabilidade para aqueles que contraírem este crédito, uma estabilidade dos funcionários, de não poder dispensar durante aquele período, né, 60 dias, 2 meses, dos créditos. Tem uma previsão nesse sentido, mas ainda não foi amplamente debatido, até pela ausência de utilização ainda, né, dessa ferramenta, que me parece muito importante e muito salutar, né? Eu não quero te perder de vista. Vamos dar os bons ventos para quem está nos acompanhando agora, que nós temos um encontro, inclusive com a carga horária maior, não é, Júlio? Uma live só para falar das questões trabalhistas, nesse momento de enfrentamento de crise, que é um próximo encontro que nós teremos, na quinta-feira, né, Júlio? Isso, quinta-feira, 17 horas. Na quinta-feira. 30. Isso, né? Então, na próxima quinta-feira, 17 às 18 horas, nós teremos uma live com o professor Júlio, né? Um especialista, ele atua na área trabalhista, então milita nessa área prática e ele tem muito a somar. Nosso tempo acaba sendo um pouquinho justinho, porque meia hora para falar de direito de trabalho. O direito de trabalho, Júlio, ele nunca esteve tão em evidência, né? Ele, o direito e o próprio direito empresarial. E eu acompanhei a repercussão nas suas redes sociais em relação à redução da jornada de trabalho daquele que já é aposentado. Aproveita essa inovação e comenta com aqueles que estão nos acompanhando agora. Isso deu muita polêmica, Rose. Até eu já vi que várias pessoas fizeram perguntas muito pertinentes aqui, né? E, infelizmente, pela exiguidade do tempo, e nem uma hora a gente vai conseguir responder todas. Então, eu já queria deixar aí o meu direct aberto, né? Para quem quiser no Bahia Júlio, já pode mandando as perguntas para a nossa live de quinta, para o Notório também, né? Que aí a gente já organiza essas respostas, que tem muita coisa, muita coisa. Então, e essa é a polêmica mais recente, Rose. Por quê? A medida provisória 936, ela foi construída, como eu disse a vocês, com base nesse tripé. E a gente teve uma live até, parece que a gente não brincou, mãe de Ná, numa terça-feira da semana passada, com 3 especialistas de áreas diferentes, todos professores, um juiz do trabalho, um auditor fiscal e um advogado de São Paulo, e surgiu esse tema, que era, antes da portaria, se era possível
a suspensão de contrato ou redução de jornada de trabalho para aqueles que recebem outro benefício de prestação continuada. Aí, a primeira percepção e a primeira confusão que foi feita, e uma confusão legítima, eu recebi ligações aqui de colegas da área previdenciária, de pessoas que atuam na contabilidade, era, Júlio, não, a impossibilidade de cumulação do benefício emergencial com quem recebe um benefício previdenciário de prestação continuada, né, só há impedimento no BPC, que o BPC ficou muito conhecido para nós, né, como aquele benefício que é dado para as pessoas que necessitam de uma assistência social. Isso ficou muito em evidência na reforma previdenciária. No entanto, eu deixo muito claro, e a legislação é muito cristalina, que não é esse benefício de prestação continuada. Prova disso que a MP 936, ela já traz a ressalva do quê? Todos os benefícios de prestação continuadas não podem ser acumulados com esse benefício emergencial que o governo está dando, exceto pensão por morte e auxílio acidente. Então a gente já fica, opa, não pode ser o BPC. E de fato não é. O BPC tem, né, lastro na Constituição, lastro em legislação específica, né, que é a Lei Orgânica da Assistência Social, a LOAS. Então o primeiro esclarecimento tem que ser esse. Então, aí instaurou-se a controvérsia. A partir do momento que a aposentadoria, que é a mais corriqueira e o benefício mais corriqueiro, não pode ser cumulado com esse benefício emergencial dado pelo governo, aí previsto na MP 936, uma interpretação, vamos dizer, mais elástica, mais extensiva da MP, nos conduziria a quê? A proibição dessa suspensão ou dessa redução. Uhum. E a reflexão que a gente fez é que nos parecia que sim. Porque dentro desse tripé a gente não teria o Estado. Se não tem o Estado, aquele trabalhador, por exemplo, que recebia R$3.000 na empresa, ele teria o seu contrato suspenso e não receberia mais nada. Então, temos alguns princípios, como a dignidade da pessoa humana, a preservação da renda, estabilidade financeira. Então, isso ficaria gravemente prejudicado. Embora os que argumentassem em sentido contrário, invocassem a ausência de uma vedação expressa no texto da medida provisória, invocassem também que a manutenção da renda estava garantida por esse outro benefício, que no caso é a aposentadoria. Então instaurou-se essa divergência, muito válida e muito legítima. E ela, na minha visão, e da maioria, caiu por terra com essa polêmica que você bem observou nas minhas redes sociais. Isso deu uma polêmica danada, que eu fiz um post na sexta-feira dizendo, olha, o aposentado não pode mais ter o contrato suspenso. Choveu direct, me ligaram, uma confusão no Júlio, você tá louco. Não, não estou. E por que eu estava falando disso? Porque foi editada na última sexta-feira a portaria, sou ruim de número, deixa eu pegar uma colinha aqui, eu já fico devendo o número para vocês aqui, mas já chego nela. A portaria que diz o seguinte: é vedado o acordo individual para fins de celebração de acordo para suspensão do contrato de trabalho ou redução de salário e jornada para aqueles que recebem outro benefício de prestação continuada. Então veio a portaria para acabar, dirimir com essas dúvidas. A Gal me ajudou aí, obrigado. A 10, 4, 8, eu sou péssimo de número. Quem foi meu aluno sabe, número de artigo, número de lei e nome, eu sou ótimo em fisionomia de guardar o conteúdo, mas o número eu sofro. Mas somos dois. A portaria veio estabelecer de maneira muito clara. E aí a controvérsia foi essa, que muita gente, né, já tinha orientado clientes legitimamente e corretamente que era possível essa suspensão. E os programas do governo, web empregador, entre outros, não bloqueiam isso. Não que isso seja um fundamento jurídico, mas seria um indício que não poderia ser feito, né? Então, depois de 24 dias já de validade da medida provisória, a gente teve essa portaria. Então, olha que complexidade que o direito do trabalho tomou. Né? Então, há quem sustente ainda não, a portaria é ilegal porque ela está restringindo o que a medida provisória não restringiu. Ok. Aí são construções que a gente pode fazer, interpretativas, nesse sentido. No entanto, né, a posição mais conservadora, e aí que eu falo enquanto advogado, e também acho que a mais harmônica com isso tudo que eu expliquei aqui, e digo enquanto professor, é a interpretação da portaria. Agora, ela causou uma insegurança jurídica sem tamanho. Porque o que a gente faz com quem já está com o contrato suspenso? Pois é, olha que cenário. Não me faz essa pergunta não, tá? Tá bom. Bom, eu vou deixar para aqueles que estão acompanhando o nosso ao vivo com gostinho de quero mais,
porque te Deixa para quinta, né? na nossa quinta-feira, de 17 às 18 horas, nós vamos lançar as peças oficiais, mas o professor Júlio, ele já confirmou e reservou a agenda nesse horário, então a próxima quinta-feira, 17 às 18 horas, nós vamos tratar, né, Júlio, de direito do trabalho, de temáticas extremamente relevantes, porque o tempo ele é muito justinho, e eu acredito que depois desse encontro na quinta-feira, vamos olhar a repercussão, mas eu acho que quem acompanha o Grupo Notório e acompanha o nosso trabalho também, acho que eles vão querer um pouquinho mais, e aí são as próximas cenas. Vamos aguardar o nosso encontro de quinta-feira para ver se com 1 hora a gente consegue esgotar. E reforço o pedido do professor Júlio para enviar as perguntas, os questionamentos. Eu vou revisitar depois a nossa gravação e eu vou anotar, para que nesse encontro na quinta-feira a gente consiga abraçar o máximo de questionamentos para ajudá-los aí nessa fase. Reforçando que essa iniciativa é do Business Talks, um programa que veio para somar nesse momento de isolamento social, de tanta repercussão jurídica, para aqueles que atuam, né, Júlio, na área jurídica, ou mesmo para os estudiosos, ou os próprios empresários, né, porque não são todos empresários que têm condições de ter uma assessoria jurídica, então Sim. eles ficam descobertos e ficam muito tensos, né, porque Sem dúvida. é muita responsabilidade, né, uma das profissões talvez de maior repercussão, né, hoje em dia, é o fato de empreender com tantos riscos aí, nesse momento de pandemia, esse agente econômico também, ele está muito preocupado, né. Ô, meu amigo, olha... Isso aí, Rose. Muito obrigada, foi fantástico, eu nem vi o tempo passar, mas... Nem eu. Tem uma regressiva aqui pertinho de mim. É lógico. O professor E eu não posso fazer essa desfeita com o grande Keider, né? Ainda mais que eu fiquei sabendo que ele tá de terno para justamente fechar com chave de ouro a live de hoje, né? Ô, gente, Rose, muito obrigado pelo convite, né? Parabéns pelo projeto, parabéns aí ao Notório Jurídico. Como você disse, estou aberto às perguntas. Nós estamos num momento de reinvenção e de protagonismo do direito do trabalho, isso me deixa muito feliz, né? Então, minhas redes sociais estão abertas para as perguntas, eu tenho tirado dúvida quase que diariamente, sábado, domingo, e de maneira gratuita, que eu entendo que é um compromisso social que a gente tem que ter, e foi nesse espírito que eu criei meu canal também, que é absolutamente gratuito. Então, estou à disposição de todo mundo que está nos assistindo, que vier nos assistir, para responder perguntas ali pelo direct, ou para ter alguma sugestão de um vídeo para gravar lá no Descomplicando Direito do Trabalho. Então, estou absolutamente à disposição, e quinta-feira a gente se encontra e vou ficar assistindo o Keider aí no bate-papo com você. Muito obrigada. Joia? De coração, muito Até obrigada mais, gente. pela confiança. Até Obrigado. mais. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, meu amigo. E vocês aguardem a gente ainda do outro lado. Nós vamos dar início. Agora eu vou convidar o professor Keider Loyola. É um doutrinador renomado da editora Ridel. Eu vou convidar o Keider para participar com a gente. E ele vai tratar sobre o Comitê de Crise. Enviei o convite para ele, e quem está apoiando o programa Business Talks, que é essa iniciativa gratuita, que nós estamos aqui pertinho de vocês no canal do Notório Jurídico, a editora Ridel está nos apoiando, a Amate, Descomplicando Direito, tem uma agência de publicidade e um belo trabalho que eles desenvolvem, que é a DP3 Comunicações, né? O Marinho, ele está acompanhando a gente ao vivo aí do outro lado, é um grande amigo, um parceiro. E acabou de entrar em cena o meu irmão de vida, o professor Keider Loyola. Seja muito bem-vindo, Keider, é uma alegria. Olá, Rose. Tá me escutando bem? Te reencontrar. Estou, meu irmão. Que ótimo. Agradeço muito o convite de estar participando aí. Eu acho que é muito instrutivo. A iniciativa é extremamente louvável e pertinente. No momento tão aflitivo, informação é o mais importante, porque as únicas informações que todos têm hoje no dia a dia são nos meios de comunicação, e muitas delas com informações ali bem parciais e tendenciosas. Eu acho que, pegando carona aí das informações do Júlio, descomplicando as informações aí. Adorei. E para aqueles que estão nos acompanhando, Keider, fala um pouquinho da sua trajetória
e nesse momento de isolamento social, um pouco da sua atuação profissional, que eu já conheço, fico do outro lado aplaudindo, mas que eles ainda não sabem, você não parou, né, nesses dias. Não parei, Rose. Eu atuo como procurador, da mesma forma que vocês aí em Minas estão acompanhando, todo mundo aí, o Brasil inteiro, acompanhando os seus estados, seus respectivos decretos estaduais. Aqui em São Paulo nós temos também as nossas obediências aqui ao decreto também, da mesma forma e supletivamente ao decreto federal. Então, eu atuo diretamente como único procurador responsável pelos contratos dados como, dada a emergencialidade que o caso reclama, por dispensas ali de licitação, como também todos os casos de licitação que tiveram que ser suspensos. Então, pegando inclusive na carona das informações que vocês estavam prestando, imagine, muitas das pessoas aí podem estar imaginando o contrato de trabalho, aquela relação direito privado versus direito privado. Mas eu incluo nas nossas discussões o direito privado, dono de uma empresa de ônibus que teve seu contrato de trabalho suspenso, infelizmente por um parecer meu, mas teve um contrato ali dispensando centenas de funcionários, e sabe-se lá qual vai ser a destinação, se férias ou até mesmo dispensa do próprio funcionário, mas tivemos ali a suspensão de diversos contratos, e as pessoas, principalmente aqueles estudiosos do direito, aqueles que têm intenção em prestar concursos públicos voltados às carreiras, voltados à administração pública, como as carreiras de procuradoria, da qual eu sou afim, eu creio que seja prudente, até mesmo para aqueles militantes entenderem qual é a flexibilidade da medida que vocês estavam aplicando no âmbito da administração pública, até onde ela não interfere no fato do príncipe, até onde existe a supremacia do interesse público sobre o particular, até onde o interesse público clamado no decreto 6/2020 federal, e supletivamente aqui em São Paulo, nós tivemos mesmo, por meio do nosso governador, intitulando ali a calamidade pública e exteriorizando isso por meio de um estado de quarentena. E dentro de inclusive, muitas pessoas visualizam muita figura decreto, mas por que decreto e não lei? Sabe, as pessoas, eles estão absorvendo informação sem saber a origem. Então eu acho prudente, antes da gente começar qualquer coisa, Gostei. Entender um pouquinho, e inclusive por ser acadêmico, eu acho interessante a gente entender primeiro a normatividade jurídica que reveste o caso, para depois a gente entrar intimamente sobre os casos em tela, ou que possivelmente pode. Então, a gente inicia por um estado de calamidade reconhecidamente em âmbito nacional, decreto 6. Aí vocês, eu não sei, aí em Minas não acompanham, mas as informações sim, mas não por meio do decreto, vocês têm o 648, aqui nós temos o 64879 de 2020, na qual ele trata não só das informações abarcadas no decreto 6 federal, como também as informações pertinentes ao Estado, porque reconhecidamente por meio de um estudo, não faço parte desse estudo, mas técnicos afirmam por meio do estudo que o estado de São Paulo hoje é o de maior incidência, porque nós temos numa grande São Paulo, só na grande cidade de São Paulo, e as cidades que são afetas à grande metrópole, nós estamos falando de mais de 25 milhões de habitantes. Então, a repercussão tá grande, não está, Keida, em relação a São Paulo? E a particularidade demais. Então, nós partimos por esse raciocínio e, por sua vez, os municípios reproduzindo e não podendo contrariar o disposto no decreto estadual, contrário que muitos municípios vêm fazendo. Ou seja, a União não pode interferir no interesse público sobre a calamidade no Estado. Isso é uma regra de uma decisão monocrática do STF. Mas não é isso que a gente está vendo.
nós estamos vendo uma insubordinação do Estado perante a federação e uma incongruência e uma falta de sinergia entre os municípios e o Estado, na qual você vê descumprimentos, seja de chefe do Poder Executivo Municipal frente ao decreto estadual, ou seja, a infrações assim gritantes, como também nós estamos vendo o administrado eu falo, o dono da empresa, a pessoa que vai comprar um álcool em gel na farmácia, o administrado, enquanto nós temos administração pública, nós temos os administrados, nós somos os administrados. Então, esses administrados, num enfrentamento à administração pública, num grande violação a um exercício de liberdade. Essa liberdade ela pode sim ser cerceada em razão de um direito maior, que é o direito à vida. Nenhum direito constitucional ele é absoluto. O direito à vida ele se sobrepõe a isso. Então, quando as pessoas alegam que o seu direito é o direito de ir e vir, não, isso não é o suficiente. Mas o que está acontecendo, Rose, é a desobediência civil. A desobediência das pessoas descumprirem e abrirem seus comércios para falar o seguinte: ou eu morro de fome ou eu morro de Covid. Então, até onde as aplicações de multa, até onde as pré-estipulações contratuais, por exemplo, a que o Júlio falou até agora, até onde elas efetivamente vão ser cumpridas e não vão ser alteradas no ramo do direito do trabalho. Porque o direito do trabalho, inclusive, foi meu grande vilão no concurso público, em todos os que eu já prestei. E vamos aproveitar essa pauta de concurso público para você comentar com aqueles que estão nos acompanhando. Quantos concursos você já foi aprovado, meu amigo? Tem 37 aprovações em concursos. Olha que bela conquista, hein? Então, no meu conhecimento técnico, diversas áreas que eu já atuei junto à administração pública e poderes da administração, eu posso falar com propriedade que ninguém está falando com propriedade plena, porque o STF se manifesta com uma certa reverência aos estudiosos, mas não chega a uma conclusão. Os decretos, eles não exaurem tema, eles não tratam o que vem a ser, por exemplo, um estabelecimento comercial essencial para se manter aberto. Por exemplo, ótica pode ficar aberto, porque ótica, olho, é na área da saúde. Então são várias características. Então, a normatividade sobre esse tema é importante, porque nós temos a Constituição logo de início, no artigo 196, ele trata do direito à saúde. Então, se eu tenho direito de saúde, e aí você fala assim, mas por que por meio de decreto o chefe do executivo o faz? Simples, pessoal, porque por meio do decreto, o chefe do executivo, por ato privativo que lhe é afeto, ele externiza uma manifestação. Lógico que nós não estamos falando de decretos autônomos, porque nós não temos muitos espaços para isso. Mas vocês podem ver que o decreto ele simplesmente se reveste olha, nós estamos em estado de calamidade, ponto. Olha, e os estados vai falar aí especificamente, tecnicamente e tematicamente sobre o seu tema, porque vocês vão ver hoje que existem estados que estão com um problema equivalente ao Covid, com um problema tão pesado quanto H1N1. Aí você pega lá o Amazonas, você não sabe qual gripe que a pessoa está morrendo, tá? E que tipo de febre, se é amarelo ou não. Então, e hoje, agora particularmente, Rose, a opinião do Keider, agora não mais um procurador falando, até porque senão sobra a mim responsabilidade funcional. Perfeito. Mas, eu fiz essa breve antes, mas os chefes do executivo hoje, com muitas exceções, seja estadual e municipal, para eles é uma certa conveniência para que se mantenha os decretos de calamidade, por quê? Bens, aquisição de bens, serviços de engenharia, insumos, todos eles estão por dispensa de licitação pela 13979
Eu ia te perguntar como que está a nossa lei de Isso, licitação nesse momento. Nós vamos falar tecnicamente até sobre isso. Então, é conveniente, eu não estou dizendo que paira em improbidade ou coisa parecida, não, mas é conveniente, porque muita coisa de saúde pública que não era feito num estado de uma situação normal está sendo colocado agora. Então, isso me incomoda muito e, por ser o procurador responsável no comitê de enfrentamento, eu venho enfrentando realmente essa força contrária e essa avalanche que vem. Mas eu tenho que salvaguardar o quê? Poxa, eu não posso aplicar mais, as pessoas que conhecem a administração pública, nesse momento eu não posso mais aplicar as regras do artigo 24 ou até mesmo do 25 da 8666. Eu não aplico mais essas regras de dispensa ou inexigibilidade de licitação da regra da 8666. Agora não, eu vou aplicar a 13979 de 2000, que é que falaram agora, em especial ao seu artigo 4º, que fala, olha, vai ficar dispensada a licitação e pelo período da quarentena e da calamidade para aquisição de bens, insumos, prestação ali de serviços, inclusive aqueles de engenharia. Então a norma é uma norma aberta, na qual a interpretação para ela é subjetiva e pode ser comportada aí diversos tipos de trabalho. Então, o que me incomoda muito é que está sendo colocado aí uma interpretação extensiva. E na administração pública, segundo Seabra Fagundes, ele falou que administrar é aplicar a lei de ofício, Rose. E se aplicar a lei de ofício, é aplicar o que nós temos por lei. Imagine, se eu tenho que me revestir da estrita legalidade em se tratando de administração pública, quando eu falava em dispensa de licitação, seja no artigo 24, ou também exigibilidade, os artigos 25 da 8666, agora você imagina qual é a maior razão eu tenho que fazer agora para essa dispensa de licitação, não mais da Lei 8666, mas agora pela 13979 de 2000. Porque lá ela fala o seguinte, eu tenho que justificar, motivar o ato administrativo. Então, ele tem a competência, motivo, finalidade e forma. Eu tenho esse, além dos seus atributos. Inclusive, na administração pública, Rose, além dos artigos do artigo 37, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência dos atos administrativos, quando se trata de licitação, eu tenho que acrescentar aqui outros princípios que o artigo 3º da 8666 ainda me impõe, falando o seguinte, olha, além daqueles todos, como se não bastassem, ainda tenho mais a isonomia, a economicidade e a vantajosidade. Ou seja, eu tenho que demonstrar necessariamente a vantajosidade daquele ato. Por que eu tenho que comprar álcool em gel? Por dispensa. Porque é emergente, estou precisando. Sim, ótimo, comprou. Por que eu devo continuar comprando por dispensa de licitação, Rose? Se eu já tenho estoque lá, por que eu tenho que continuar comprando por dispensa? Então isso incomoda, porque é o horário. É o horário. Imagino. Eu falo assim, o Ministério Público hoje, ele está bem atuante, só que aquela coisa, ele quer ver o resultado hoje, as consequências ele vai apurar depois, para ver se os motivos foram o suficiente para aquela aquisição, né? Então, o professor Everton, lá de Poços de Caldas, ele fez muitos elogios da sua fala e te mandou um abraço. O Júlio também ficou te aplaudindo do outro lado, mandou um abraço. Ivan também, Ivan falou que o esclarecimento foi fantástico, e a Leni, eu fiquei até sem graça de interromper, que a exposição de motivos estava tão robusta e tão sólida, e você não acompanhou todos os elogios, e aproveitando esse momento que eu já te interrompi, para você comentar com eles que nós já reservamos um encontro para você falar somente de direito administrativo, né? Que vai ser na próxima quarta-feira. Quarta-feira, às 10 da manhã, nós estamos falando de um momento de quarentena, 10 da manhã,
eu aposto que a maioria dos nossos colegas aí não vão estar trabalhando. Não. Né? Ou se tiverem, de uma maneira home office, né? Aí eu acredito que seria possível. Nós vamos tratar desse tema, mas voltado para o direito administrativo, e dentro desses contratos, podemos colocar alguns cases, sugestões aí por meio do direct, pode apresentar, pessoal. Eu acho importante trazer o que acontece, por exemplo, aí na cidade de vocês, no estado de vocês, apresentar para a gente. Eu acho muito importante e pertinente. Verdade, muito. Eu me sinto aí lisonjeado se me apresentarem casos. Ninguém é dono da razão, Rose. Hoje qualquer pessoa pode dar pitaco nessa área. Sabe por quê? Porque sabe o que todo mundo sabe sobre isso? É o básico que eu falei. O decreto federal, o decreto estadual, seus decretos municipais dentro de cada estado, o artigo 196, que nós temos obediência ao artigo 37 da Constituição, mas nós devemos obediência também aos princípios subsidiários da Lei 866, do seu artigo 3º. Nós temos a obediência da Lei 13979, que ela se aplica nesse período de excepcionalidade da emergencialidade e não se aplica, portanto, o artigo 24 e a dispensa de inexigibilidade 24 e 25 da 8666, e eu estou tratando de aquisição de bens, consumo, de insumos em engenharia e tudo mais. Então, quer dizer, além dessa temática, nós vamos falar pontualmente todas aquelas empresas que prestam serviço para a administração. Quais delas, por exemplo, professor. Qual tipo? Tem professor que é temporário, tem professor que é efetivo, tem pessoas que prestam serviço de limpeza, tem merendeiras, pessoas que trabalham de serviço de alimentação escolar e é serviço também terceirizado, muitos deles não são efetivos. Como que fica essa relação da administração empresa e dessa empresa e funcionário? Será que essa pessoa teve o contrato, veja bem, a empresa, ela teve o contrato dela de trabalho, imagina, entre lá, 190 funcionários de merendeira, a empresa vai lá e faz a merenda na escola, né? Agora, poxa, uma saída aí para o Júlio trabalhar também. Júlio, forte abraço, meu amigo. E você pode trabalhar com essa ideia, porque você imagina essa empresa, ela não deu causa à situação, ela não tinha como prever a situação, que é um dos requisitos importantes para a escusa de responsabilidade no direito do trabalho, ela não deu causa a isso. Então, como que eu vou sujeitar, apenas porque ela tem maior capacidade econômica, eu vou impor o ônus da obrigação financeira carregada nas costas do empregador? Essa conta, Rose, seja financeira, seja moral, humana, ela tem que ser partilhada e na medida proporcional para cada ser humano. Tem que levar para casa um pedacinho desse fel aí, desse bolo de fel. Todo mundo vai levar mesmo, não, é inevitável. Isso é como fato. o nosso sistema multiportas, quando nós falamos de conciliação, mediação e arbitragem, como a negociação, ela ficou em evidência, mas ela nunca foi tão atual como agora, não é? Igual você quando cita em relação aos terceirizados, que é iniciativa privada, né? E qual a responsabilidade do poder público. Então, essa construção, ela acaba sendo diária. Primeiro, depende dessas medidas para o enfrentamento de crise. Então, tem muita legislação esparsa, tem que verificar o direito realmente no caso concreto, e dependendo do status, até em relação à região, né? Então, de repente, uma tratativa em São Paulo é diferente num outro estado, então isso tem que revisitar. Mas diferente. A importância da sua atuação, você não parou esses dias, né, Keider? Não parei nenhum dia, inclusive me assiste aí o Rodrigo e o Alex. Alex, ele é mais do que estagiário, funciona melhor que muito procurador aí de carreira como eu, é um espetáculo. O Rodrigo é o meu braço direito e esquerdo também, e nós três ali, para a área jurídica, nós não paramos nenhum dia, não só para cuidar desses dissabores que estamos experimentando aqui, mas também para cuidar de uma cria de 5 gatinhos agora, que nasceu 5 gatinhos lá na Procuradoria, e nós também estamos cuidando, desde já conseguimos doar 3. Então nós temos mais esse período de quarentena. Parabéns pela atitude, viu? Inclusive, quem quiser um gatinho,
a gente pode despachar. Mas, Perfeito. Mas, Rose, esse momento nós não paramos. Veja bem, os demais procuradores, eles foram escalonados um dia por semana para tratar de assuntos do executivo, e eu estou dentro do comitê de crise, na qual eu trato exclusivamente dos contratos licitatórios de modo normal, os que estão rodando em modo normal, os decretos que estão sendo editados, a normatividade, vícios possíveis de forma, de objeto, de conteúdo. Eu estou tratando também da dispensa de licitação com base na 13979, né, o artigo 4º, tratando especificamente, e também da suspensão e interrupção dos contratos de prestação de serviço. Por exemplo, se as aulas pararam, o serviço de limpeza da escola será necessário? Que eu coloquei, por exemplo, o serviço vai ser parcial, né? O serviço ali ele vai ser parcial, a manutenção parcial. Mas nem todos o fizeram dessa forma, alguns interromperam o contrato e nada são, por exemplo, cada cidade que você pega no estado, são 100 e poucos funcionários de limpeza. Você pega de merendeira, nós estamos falando de centenas também, quando não são efetivos do próprio estado. Você mencionou também, Rose, aí de uma situação, ou é necessário observar que estão aproveitando a dispensa de licitação para comprar sem o menor crédito. Inclusive, Rose, o que o colega acabou de falar aí, boa noite. O Edu também falou que o Tribunal de Contas também depois vai ter um papel importante, né? Chega aqui em algumas cidades, Rose, não precisamos pontuar porque já saiu nos meios televisivos, explorar a própria razão humana, o senso de existir. Por quê? Você pega numa máscara que custa na sua unidade 20 centavos, você vendê-las por 6,80 a unidade, você vender uma máscara de 20 centavos por 180, você já é um criminoso. Agora, você comprar por esse preço é uma dilapidação de um recurso que poderia estar sendo muito bem e melhor destinado. Então, a minha função agora é balizadora de... Então, quais são, Keider, os instrumentos que você utiliza? Além dessa normatividade que precedeu minha apresentação, que eu apresentei para vocês, todos aí, é o meu senso natural de justiça, a valoração humana, mais nada, Rose, porque eu nunca experimentei. Eu imaginei, hipoteticamente, o meu filhinho de 1 ano passando, talvez por isso, uma vez daqui 60 anos. Sabe aquela coisa hipotética que você nunca imaginaria que aconteceria? Né? Nós estamos vivendo aí um momento sui generis. Ninguém experimentou. Já passamos por isso, a humanidade, mas essas pessoas não estão mais vivas. Nós temos isso elencados na história. Sim, Hoje nós temos mecanismos para frear. Nós temos pelo menos a cultura, nós temos aí a ciência para frenar muitas disso, mas para frenar atividades de chefes de executivo aproveitando a oportunidade, a nossa imaginação vai ter que ir mais além. Então, muitos dos senhores aí que estão vendo, vocês vão ver uma coisa. Olha que absurdo. Daqui aproximadamente uns 3, 4 meses depois que acabar essa pandemia, espero que logo, se Deus quiser, você pode ter certeza que, você vai falar assim, poxa, o Keider falou isso naquele encontro. Nunca, nós vamos ter decisões jurídicas extremamente conflitantes, a mesma pretensão, então, sendo veiculada no estado de São Paulo, outra lá no Tocantins, a mesma pretensão com decisões extremamente conflitantes, conflito este a começar do STF para baixo. Isso você pode ter certeza, isso é fato. O CNJ, ele lançou uma recomendação mais voltada, inclusive, para o direito empresarial, porque a gente tem a Lei 11.101, que é a Lei de Recuperação e Falência,
e tem um projeto de lei que eu estou na expectativa muito alta dele ser aprovado, é o 1397. Mas tem uma recomendação para unificar o entendimento dos juízes, porque não tem vara especializada de direito empresarial em todas as comarcas. Então, isso que você falou é muito relevante, porque nós vamos receber uma tsunami de ações judiciais pós esse momento de pandemia, quando o expediente estiver normal, e como o Poder Judiciário vai lidar com essas questões. Nós temos 1 minuto para encerrar antes da gente cair. Então, para vocês que estão acompanhando, olha, eu anotei aqui, quarta-feira, dia 6 de maio, às 10 horas da manhã, nós vamos lançar todas as peças. O professor Keide, ele já reservou a agenda, nós vamos tratar 1 hora só de direito administrativo. Não perca essa oportunidade, é uma joia muito preciosa, uma joia rara, com notório saber jurídico, e eu sei que vai somar muito aí nos seus estudos, né, para vocês que nos acompanham, para aqueles empreendedores também, porque o setor produtivo, ele está sofrendo muito. Keide, meu irmão, você recebe meus aplausos, meu abraço, muito obrigada pela sua confiança, impulsionar Business Talks, sem você não estava nem sendo possível, né, você foi cotado, por onde eu vou, eu te levo, por essa pessoa nobre que você né, realmente é um anjo de luz. Obrigada ao Grupo Notório, que cedeu o espaço para a gente, na pessoa do Ala, e o Marinho, que está coordenando também todas as atividades, e na plataforma, portal F5 de Notícias, tem uma entrevista do professor Keider também, que o Marinho vai publicar depois da sua entrevista. Tá joia, pessoal, um forte abraço, agradeço, Rose, a oportunidade. Estou à disposição para esclarecimentos aí no direct. Isso, eu que agradeço. Muito obrigada a todos. Até quarta-feira. Quarta da outra semana, né, Rose? Da outra semana, dia 6 de maio. 6 de maio. Meu irmão, que Deus continue te abençoando. Até breve. Amém. Tchau, tchau.